Senhores vereadores. Antônio Correia, Podemos. Presente. Arilso Valério, PSB. Presente. Selma Mesa Barba, MDB. Presente. Edmar Crispim, PSB. Presente. Fabiano Esteves, PSB. Presente. Genivaldo Martins, Podemos. Presente. Leandro do Carmo, PSD. Presente. Remi Cardoso, Podemos. Presente. Wagner de Azevedo, Cidadania. Presente. Valmir do Sindicato, PT. Presente. Wellington Marcos, Republicanos. Presente. Havendo quórum legal em nome do povo, quando a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo e da primeira sessão da 9ª legislatura da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. Solicito a todos que se posicionarem em pé para a execução dos hinos.
nossos sonhos ideais. São Miguel do Guaporé, realidade promissora, cidade, paz e progresso e hospitalidade. Terra do café e da pecuária, nas suas matas fizemos paradeiro. Incansáveis guerreiros, os braços fortes dos nossos pioneiros. Situada no Vale do Guaporé, escreves imponente sua história. Com sangue, com glória, lutas em idas gravadas na memória. Lutas em idas gravadas na memória. Tu és pra sempre, tu és pra sempre, tu és pra sempre São Miguel do Guaporé. Tu és pra sempre, tu és pra sempre, tu és pra sempre São Miguel do Guaporé. Nosso céu, nosso solo, nossos rios, azul, aquarela exuberante, belezas pujantes, terra moldada por nativos imigrantes. Nossa história de lutas e vitórias, memórias de um povo varonil, do norte ao oeste. Tu és mais uma linda pérola do Brasil. Tu és mais uma linda pérola do Brasil. Tu és pra sempre, tu és pra sempre, tu és pra sempre São Miguel do Guaporé. Tu és pra sempre, tu és pra sempre, tu és pra sempre São Miguel do Guaporé. Solicito ao secretário que proceda à leitura do texto bíblico. Apocalipse, capítulo 16 e o versículo 15, diz: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ordem do dia. 19ª reunião ordinária 2022, 20 de junho de 2022. Expediente: primeiro, leitura de um texto bíblico. Segundo, apreciação da ata da reunião anterior. Terceiro, apresentação do expediente recebido. Pequeno expediente. Primeiro, palavra vaga aos vereadores inscritos. Grande expediente. Primeiro, palavra vaga aos vereadores inscritos no livro especial de oradores. Prolongamento de expediente. Primeiro, leitura de correspondência. Ordem do dia, segunda parte. Primeiro, discussão e votação sobre o parecer 002 de 2022 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas municipal relativa ao ano de 2008, de responsabilidade do senhor Sidney Polentini. Segundo, discussão e votação sobre o parecer número 001 de 2022 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento sobre a tomada de contas especial relativo ao ano de 2008, de responsabilidade do senhor Sidney Polentini. Explicações pessoais. Primeiro, palavra vaga aos vereadores inscritos. Senhor presidente. Solicito, senhor vereador, que proceda à leitura dada a sessão anterior. Senhor secretário. Ata
eletrônica da 18ª ordinária da 2ª sessão legislativa da 9ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura 13/6/2022, 9h30. Encerramento 13/6/2022. Mesa diretora, presidente Arilson Valério da Silva, PSB, vice-presidente Antônio Aparecido Correia da Silva, Podemos, primeiro secretário Genivaldo Martins da Silva, Podemos. Lista de presença na sessão: Antônio Aparecido Correia da Silva, Podemos, Arilson Valério da Silva, PSB, Selma Mesa Barba Silva, MDB, Edmar Crispim Dias, PSB, Fabiano Esteves de Almeida, PSB, Genivaldo Martins da Silva, Podemos, Leandro Aparecido do Carmo, PSD, Remi Cardoso Xavier, Podemos, Wagner Ambrósio de Azevedo, Cidadania, Valmir Aparecido Pessoa dos Santos, PT, Wellington Marcos de Assis, Republicanos. Senhor presidente. Coloca a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloca o ato em votação. Os vereadores que aprovam a ata permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declara a referida ata aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente recebido. Expediente recebido. Primeiro, projeto de lei 058 de 2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Segundo, projeto de lei 059 de 2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Senhor presidente. Só comunicando ao nosso público presente, gostaria de informar que, conforme a determinação do artigo 180, seguindo o regimento interno dessa Casa de Lei, nessa sessão será analisada a prestação de conta e tomada de contas especiais relativa ao exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do senhor ex-prefeito Sidnei Aparecido Poletini. Dessa forma, a sessão terá um rito diferenciado, de modo que não haverá pronunciamento dos senhores vereadores e nem de análise de outras matérias, porque as contas municipais são consideradas matérias exclusivas. Então, só comunicando ao nosso público que nos assiste, que essas contas é matéria exclusiva, ela já está em pauta já tem alguns dias. Ressalto que esta é a finalização do processo de análise referida à matéria onde foi referido ao senhor Sidnei todos os meios de defesa, sendo que hoje ele terá o prazo regimental de 1 hora para fazer as suas defesas, em suas considerações à referida conta. Dessa forma, poderá ser feita pelo próprio julgado ou nos seus procuradores, e nos foi antecipado que a sua defesa será feita pelo procurador. Após a manifestação do procurador, o senhor prefeito, será aberto o prazo de questionamento dos senhores vereadores, sendo que no máximo de 5 minutos para a pergunta e 10 minutos para a resposta. Concluída a discussão, será colocado em votação os pareceres das comissões Finanças e Orçamento, que só será aprovado ou reprovado se obtiver o voto favorável de no mínimo 2/3 do membro desta Casa. Solicito ao seu secretário para que proceda a leitura do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento relativamente à prestação de contas do ano de 2008. Após a leitura, pertinente, convido o senhor procurador. Ok, então solicito ao seu secretário que proceda a leitura dos pareceres das comissões. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento resolve exarar parecer sobre as contas municipais do ano de 2008, de responsabilidade do senhor Sidnei Aparecido Poletini, pelo que se manifesta da forma seguinte: considerando
que resultaram insatisfatórias as aplicações atinentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico em razão do descumprimento do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, combinando com o artigo 22 da Lei Federal número 11.494/07, decorrente do pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício da rede pública, cujos despesas representaram apenas 55,10% e pela realização de repasse à Câmara Municipal em proporção menor que a fixada na Lei Orçamentária Anual, caracterizando o descontrole na condução do orçamento. Considerando que é importante ao município acarreta a aplicação de recursos destinados à Fundeb, porque isso é a certeza de que haverá investimento na educação e melhora na qualidade do ensino aos alunos da rede fundamental, de modo que certamente houve perdas no aprendizado no ano de 2008. Considerando que o repasse da Câmara realizado a menor se constitui em infração à norma da Constituição Federal, considerando que o mesmo devidamente convidado para prestar esclarecimento sobre sua atividade de gestão no referido ano, o interessado quedou-se inerte, nada apresentando ou mesmo comparecendo perante esta comissão. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento é de parecer que as contas do município de São Miguel do Guaporé, relativas ao exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do senhor Sidnei Aparecido Polentini, prefeito municipal, não estão em condições de merecer aprovação pelo plenário da Câmara Municipal. Assim sendo, requer ao presidente da Câmara, seja nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, designada a sessão para análise do presente parecer e após, caso seja o mesmo aprovado, seja expedido decreto legislativo de reprovação das contas para as finalidades de estilo. Senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda também a leitura do parecer da tomada de contas. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento resolve exarar parecer sobre a tomada de contas especial do ano de 2008, de responsabilidade do senhor Sidnei Aparecido Polentini, que, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao decidir no recurso extraordinário número 826 DF, em 17/8/2016, passou a ter seu julgamento final pela Câmara Municipal, motivo pelo qual se manifesta da forma seguinte. Inicialmente, cumpre esclarecer que a tomada de contas especial em questão visou verificar possíveis irregularidades no contrato número 459 de 2008, cujo objeto foi a recuperação de estradas vicinais no município de São Miguel do Guaporé, Rondônia, no ano de 2008. Após quase 12 anos, o Tribunal de Contas Estadual
apresenta seus resultados em momento em que praticamente é impossível a esta comissão fazer uma visita ao local, declinando como irregular, o que denota extremo descaso, tanto com o interessado Sidney, como com esta comissão, que sofre pela limitação material imposta pelo tempo. Note que o processo ainda envolve todas as pessoas que, direta ou indiretamente, tiveram relação com a despesa em si, o que aumenta o grau de prejudicialidade do processo, que além de prolongar a investigação do ex-prefeito, ainda envolve pessoas que nem mais residem no município, dificultando ainda mais qualquer forma de averiguação por parte desta comissão. Em seu relatório, anduz o Tribunal de Contas, que foi evidenciado o descumprimento aos artigos 54 da Lei Federal 8.666 de 93, com os artigos 62 e 63, inciso 1 e 2 da Lei Federal 4.320/64, oriundo de pagamento de serviços não executados, ocasionando dano ao erário no valor histórico de R$11.571,23. Nos termos do artigo 182, inciso 1, a linha C, do regimento interno desta Câmara Municipal, o ora interessado foi convidado para prestar esclarecimento sobre suas atividades de gestão, relativamente ao fato em análise. O mesmo apresentou defesa, cujos trechos passamos a colacionar. A que pese o trabalho apresentado tanto pelo corpo técnico do Tribunal de Contas, quanto o levantamento apresentados pelo Ministério Público Estadual, que fundamentou a decisão aqui atacada. Certo é que não são suficientes para uma conclusão que o defende cometeu qualquer irregularidade, visto que é a única prova apresentada, não passou pelo crivo do contraditório, é que passamos a expor. Inicialmente, dizer que quanto da emissão do laudo de vistoria que foi realizado pela comissão de recebimento, que realizaram visita em loco, como declarado no documento juntamente aos autos, não encontraram naquele momento qualquer diferença do termo de medição apresentado, o que levou a atestarem a execução dos serviços na sua integralidade. Por outro lado, o laudo técnico de vistoria realizado pelo setor de infraestrutura de engenharia da Promotoria de Justiça de Ji-Paraná traz em sua página 8 o quadro demonstrativo as diferenças a menor na extensão das estradas em 13,10 km, que supostamente ocorrida entre o valor pago e o que foi realizado, gerando um provável prejuízo de R$11.571,23. Considerando que o quadro apresenta, em sua maioria, diferenças de metros na extensão das estradas, onde realizou o serviço, prematuro dizer se uma contraprova ou mesmo através de laudo pericial que houve descumprimento nos serviços contratados, visto que as pequenas diferenças encontradas são decorrentes da sistemática utilizada na medição, bem como a extensão considerada para efeito de contabilização, não podendo aceitar como exata aquela medição realizada.
É bom que se diga que a medição realizada pelo Ministério Público foi feita com o uso de medidor de veículos, não havendo precisão na questão de metros, se compararmos com os serviços pagos no processo administrativo número 312 de 2008. Nota-se que na linha P40, entre a linha 74 e a 78 Sul, por exemplo, ocorreu uma diferença apenas de 40 metros. Da mesma forma que na linha 11 Sul, que a diferença foi apenas de 20 metros. Linha 98 Sul, uma diferença de 0,10 metros em uma extensão de 11,80 km, ou seja, 11 km e 800 metros, e que demonstra que pode ter ocorrido uma simples volta do velocímetro do veículo antes do início da medição ou final. Outro trajeto questionável é a medida de extensão a menor de 1,10 km na linha 09, uma vez que, pelas informações constantes no laudo de vistoria, não foi considerado o trecho conhecido como Travessão do Mário Boroviec, sentido linha 12 Seringueiras, que dá continuidade na estrada até a divisa do município, bem como a extensão para a entrada do Josimar, do lado oposto da linha que também foram realizadas o serviço. Nota-se que nesse trecho, a linha 09 torna-se uma bifurcação, abrindo dois trechos na mesma linha, o que certamente não foi considerado para efeito de apuração de sua extensão. Não é diferente quando a diferença a menor apresentada na linha 74 Norte, visto se não considerar o chamado travessão do JB, a medição do laudo da vistoria estaria correto. Porém, esse trecho foi sempre considerado como linha 74 Norte, levando-se em conta que se trata de um trecho de muitos moradores, mas que não chega até a linha próxima 78. Razão pela qual se torna impreciso e referido laudo, também neste ponto, fez que não houve acompanhamento da contratada e a comissão de recebimento do município na aferição dos trechos que havia sido prestados do serviço, muito menos teve acompanhamento de algum servidor do município, o que acusa a fragilidade do documento, que além de impreciso foi construído de forma unilateral, não se podendo admitir como prova ante a ausência do contraditório. Inconsistências também pode ser encontrada na medição da linha 94 Sul, onde foi decretado o pagamento a maior de uma extensão de 2,90 km, 2,9 km, encontrado pelo laudo de vistoria. De uma análise do documento, pode-se parecer que não foi considerado o trecho da volta à serra. Foi medida apenas até o pé da serra, não realizando a medição do contorno que atinge até mais que a extensão considerada a menor. No mesmo sentido, questiona-se medição realizada na linha 12A, uma vez que realmente a extensão da linha é mesmo 8,4 km, porém não se contou na medição, questionando a quilometragem do travessão para a linha 11 sentido Funai, visto que a partir do final da linha 12A foi executado serviços no travessão para as linhas 13 e 11 Norte, margeando a reserva que foi considerada como linha 12A devido à continuidade do trajeto. Resta claro que todas essas diferenças apontadas só poderiam ser auferidas com precisão através de perícia ou procedimento padrão de medição, o que não ocorreu de forma alguma. Foi simplesmente realizada unilateralmente por quem
tenha interesse na acusação da empresa requerida, sem contudo observar o princípio do contraditório. O meio utilizado como prova para sustentar a suposta irregularidade neste item pode ser considerado, no mínimo, de frágil, ante de sua total falta de crédito e sem crivo do contraditório, o que a torna imprescindível como o único sustentáculo na afirmação de recebimento sem prestação dos serviços contratados. O referido relatório, produzido pelo setor de engenharia do Ministério Público, se trata de um documento unilateral, o que vale dizer que documentos produzidos de forma unilateral por uma das partes têm escassos valor probatório em face da parte adversa, ainda mais que se trata do único indício de irregularidade encontrada quanto à execução correta do serviço. Portanto, o laudo técnico de vistoria formulado unilateralmente pelo Ministério Público não é suficiente para fundamentar as alegações de não realização dos serviços, pois um levantamento realizado por um só das partes, não tendo participação da parte contrária, não deve ser apreciada com a força probante própria daquelas realizada por profissional imparcial, nomeando em decorrência da confiança que lhe é depositada pelo juízo, e ainda à luz dos princípios constitucionais que norteia o ordenamento jurídico pátrio. Assim, o laudo questionado foi realizado a pedido da Promotoria de Justiça de São Miguel do Guaporé, que atua no feito dentro da própria estrutura do parquete, por meio do setor de infraestrutura e engenharia da Promotoria de Ji-Paraná, no qual o analista em engenharia civil que elaborou o laudo faz parte, a despeito de qualquer ordem, autorização ou controle judicial. Se por um laudo, o laudo de vistoria não é suficiente para caracterizar que houve inexecução dos serviços que foram pagos, o defendente realizou os pagamentos fundado em vistoria dos membros da comissão que acompanharam a execução do serviço. Constatou a perfeita execução do serviço. A comissão de recebimento das obras que, diga-se de passagem, composta por gente do povo, vereadores, comerciantes e servidores públicos, o que, considerando o princípio da boa-fé, constata que os serviços foram devidamente executados, pois não tinha qualquer intenção ou motivo para não certificar a veracidade das medições apresentadas, não havendo que se falar de devolução de recurso. No presente caso, a devolução do valor de R$ 11.571,23 seria enriquecimento sem causa do erário, visto que, como consta no processo administrativo número 312 de 2008, todos os serviços pagos foram devidamente executados, não havendo motivo, muito menos razão para a devolução de recursos, se não incorrer em uma ilegalidade que há muito rechaçada pela jurisprudência. Diante do empossado até aqui, resta configurada a total improcedência da infringência apontada, vez que as tais serviços de patrulhamento das estradas vicinais do município foram integralmente realizados, conforme demonstrado pelas medições e termos de recebimento constante no processo. Conforme se depreende das alegações acima, o trabalho
realizado pelo Ministério Público não teve o condão de avaliar corretamente as obras realizadas, pois que desacompanhado que qualquer pessoa que estivesse vinculada ao feito, que realmente conhecesse o município e pudesse indicar corretamente o local da prestação do serviço. Como dito alhures, o tempo decorrido impede a contraprova desta comissão, motivo pelo qual a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas é medida que se impõe. Em face do exposto, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento de parecer que a tomada de contas especial do município de São Miguel do Guaporé, de responsabilidade do senhor Sidnei Aparecido Polentini, prefeito municipal, consubstanciada no processo administrativo número 3.521 de 2009, estão em condições de merecer aprovação pelo plenário da Câmara Municipal. Assim sendo, requer ao presidente da Câmara, seja nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, designada a sessão para análise do presente parecer e após, caso seja o mesmo aprovado, seja expedido decreto legislativo de aprovação da referida tomada de contas para a finalidade de estilo. Senhor presidente. Solicito agora ao senhor procurador Amarildo Ferreira, procurador do ex-prefeito Sidnei, para que se dirija à tribuna desta Câmara que proceda à defesa das referidas contas relativas ao exercício financeiro 2008, em que passa a palavra. Pode ficar à vontade para defender as duas contas, doutor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Obrigado pela oportunidade, presidente. E sempre é bom, um prazer em retornar aqui à tribuna da Câmara, onde tivemos aqui o prazer de exercer o mandato de vereador por 3 vezes. E fico orgulhoso de voltar aqui e parabenizar os vereadores aqui pelo trabalho que estão desenvolvendo pelo nosso município. Bem, inicialmente eu vou começar a fazer aqui a defesa em relação às contas. 2 pontos iniciais aqui eu queria trazer já para esclarecimento. Embora a comissão tenha feito o trabalho dela de fazer um parecer, no parecer do Tribunal de Contas, no processo das contas, o tribunal ele relatou a questão do repasse da Câmara, mas colocou como motivo de rejeição das contas apenas o fato da não aplicação do repasse de 60% do Fundeb. Então, o fato dele ter anunciado no decorrer do relatório, e, por incrível que pareça, naquele mandato eu era o presidente da Câmara. O que ocorreu? A Câmara não tinha, como hoje eu vejo, a maioria dos presidentes, está um aqui, o Valmir, que foi presidente, que devolveu recurso considerável aqui, eu acho que todos os presidentes que passaram por aqui ao longo do tempo devolveu o recurso para a prefeitura que não foi utilizado pela Câmara. Naquele ano, o que ocorreu nesse ponto? A Câmara não tinha necessidade mais de orçamento. Então, não foi que a prefeitura deixou de repassar, é porque o limite de 7% é até 7%. O artigo 29A da Constituição Federal fala muito claro quanto a essa questão. As despesas da Câmara não podem superar o limite de 7%. Então, é até 7%. O fato dele passar menor, se a Câmara vê a necessidade de mais recursos, ela vai requerer do prefeito, através de crédito suplementar ou especial, até o limite de 7%. Sempre os orçamentos, e aqui eu tenho presenciado, acompanho sempre, que ao longo dos anos, todo ano é feito crédito suplementar. Todos os anos. Porque o orçamento é feito quando? O orçamento é feito de julho até agosto. Em agosto ele aporta na Câmara, que é o prazo, 31 de agosto é o prazo final. Até no 31 de agosto, quando encerra essa parte de mandar o orçamento para a Câmara,
não se encerrou o ano. Então, o prefeito também não tem condições de saber qual vai ser o repasse da Câmara, que é baseado na receita de quando concluiu o ano. Então, todos os orçamentos, ao longo desses 30 anos que eu trabalho em administração pública, sempre a gente vai ver, raramente algumas exceções, que não vai ter esse descompasso em relação ao repasse. O que é que se faz no ano seguinte? No ano seguinte, o presidente que está ocupando a presidência pede a complementação, o que é feito. Isso é natural em razão de que a apuração do repasse da Câmara para o ano seguinte só é feita após o encerramento das contas, que seria em 31 de março. Então, não foi motivo de rejeição das contas. Se olhar o parecer prévio do Tribunal de Contas no final, ele aponta só exclusivamente a questão da educação. Ele apontou isso. Como naquele ano nós não havia necessidade de mais repasse para a Câmara, nós não pedimos crédito suplementar. Para quê? Nós pedimos crédito suplementar para depois fazer a devolução. Não tinha nem lógica fazer uma questão dessa, principalmente em final de mandato. Então, queria fazer esse esclarecimento. Então, o tribunal não julgou isso como irregular. Ele só apontou como foi uma falha da Prefeitura não ter passado, mas isso era competência da Câmara destinar ou não, pedir ou requerer esse complemento aí do repasse. Bom, no segundo momento, quanto à aplicação no Fundeb, e aí eu chamo a atenção para os vereadores, num ponto muito importante. Naquele ano, consta do relatório do Tribunal de Contas, que foi aplicado pelo prefeito 30,88% na educação. Todos nós sabemos que o limite máximo é 25%. Quer dizer, o prefeito aplicou naquele ano 5,88% a mais do que ele deveria ser aplicado na educação. O que ocorreu? Ele aplicou 55,10 no Fundeb. Foi o que o tribunal apontou como uma irregularidade, que ele não deveria aplicar 60% dos repasses do Fundeb e aplicou apenas 55,10. Explico por quê. Porque naquele ano, como em anos seguintes, como em vários anos, e como vai acontecer esse ano mesmo, só para os senhores terem ideia, 32 municípios vai sofrer a mesma punição, se for analisado pelo Tribunal de Contas, que ocorreu naquele ano. Porque o prefeito não deixou de aplicar os 60% do Fundeb. O que ele pagou na folha de pagamento, ele pagou 321.590,43 exato, que é apurado, inclusive está no relatório do tribunal, que ele pagou junto com a folha de pagamento de gratificações para os professores do Fundeb. O que o tribunal analisou? Que aquele valor das gratificações de graduação e de pós-graduação, que era obrigação dos municípios, todos os municípios deveriam estar, depois dos 10 anos da criação do Fundeb, aplicar na formação dos professores, não poderia ter professores leigos, é tanto que hoje nós não temos professores leigos, era obrigado o município a pagar. O que se criou em São Miguel? Não tinha como criar fora da folha. O município, como todos os municípios do estado de Rondônia, criou gratificações de graduação e de pós-graduação. E se pagou, inclusive, todos os 4 anos daquele mandato, e pagou até depois, que eu sei que pagou aqui em São Miguel. E que considerou, quando o tribunal julgou aquelas contas, ele disse, olha, aquela gratificação de graduação e pós-graduação que o prefeito pagou na folha, ele não entra nos cálculos dos 60%. Ele deveria ser pago com recurso da educação, mas lá nos 25% ou nos 40%, mas não deveria pagar nos 60%. Mas o que foi isso? Foi uma interpretação nova, porque no ano anterior também tinha sido pago e as contas foram aprovadas. O tribunal mudou o entendimento naquele ano, porque, como vocês viram, as contas de 2008 foram julgadas em 2008 foram julgadas em 2016, se eu não me engano, 2015, quase 10 anos depois, o entendimento do tribunal tinha sido mudado e ele considerou que as gratificações de graduação e pós-graduação não entrariam no cálculo de 60%. Então, senhoras e senhores vereadores, com todo respeito ao parecer da comissão, que merece e analisou dessa forma, nós não estamos tratando aqui de desvio de dinheiro, ou malversação, ou mal aplicação. Foi só um entendimento jurisprudencial que mudou, alterou. E como eu falei no exemplo aqui dos municípios desse ano, por exemplo, a longa data, que eu fui vereador e depois que eu acompanho aqui, todo ano pagava sabono para os professores
da sobra do Fundeb, não foi? Inclusive esse ano passado, não foram aplicados? Então as contas do prefeito Cornélio vai ser julgadas irregular, porque o abono não consta da remuneração. É justo passar aqui, vocês aprovaram o abono, como não só vocês, como a maioria das câmaras aprovaram, o abono, autorizando o prefeito pagar, o prefeito pagou, sem qualquer dolo, sem qualquer culpa, pagou, consciente que os professores, um benefício dos professores, e amanhã vai vir as contas dizendo, olha, esse recurso, inclusive o Ministério Público de Contas já expediu parecer, dizendo que aquele recurso que foi pago de abono não conta no cálculo, então as contas certamente vai ter o mesmo problema, vai ser rejeitado. Então é a questão de interpretação. Agora, quando veio essa interpretação? Só veio depois que o município de Miranda da Serra, se eu não me engano, fez uma consulta que saiu agora, em fevereiro ou março, devido à questão do aumento do piso, que ele veio dizer, olha, o abono não entra. Mas nós pagamos a vida toda abono para os professores, recomendado, inclusive, ó, não pode deixar mais do que 5% de dinheiro nas contas. Vamos fazer o quê? Vamos pagar abono para os professores, que merecem, sobrou dinheiro, não dá como fazer no plano de carreira, às vezes não alcança, e foi isso que aconteceu. Então, só para os senhores, para a gente trazer isso para a realidade de hoje, que é o entendimento que as cortes de contas ou qualquer judiciário pode acontecer e mudar a sua interpretação. Agora, o que a Câmara julga? A Câmara julga, faz o julgamento político, técnico e político, mas qual é o principal fazer? O julgamento técnico. E é isso que nós estamos aqui tentando trazer para os senhores, que não houve qualquer má-fé ou houve desvio de recursos. Houve simplesmente essa alteração de interpretação. É tanto que outra coisa que foi apontada aqui, mas sequer o tribunal ainda constou do parecer final, é que naquele próprio ano, para os senhores verem, foi deixado nos cofres da prefeitura R$368 mil para a próxima legislatura. Ou seja, muito maior do que o recurso que supostamente ele teria pago de gratificação sem dever. O que aconteceu na gestão seguinte? Que o tribunal recomenda nas recomendações das contas. Ele recomendou, olha, sobrou dinheiro na conta, 6,52% sobrou nas contas. O que o prefeito futuro pegou na próxima legislação? Ele vai aplicar aquele dinheiro, os 321, que foi desconsiderado das gratificações, e vai aplicar na folha de pagamento, ou com aumento, quer dizer, só aumento, que não poderia dar mais abono, como ficou. Mas deu, né? Todo mundo sabe que deu, ao longo dos anos, deu esse abono. E depois, né, como eu falei, foi o rateio, o abono, teve vários nomes, mas foi considerado ilegal, inclusive hoje. Então, foi deixado o dinheiro na conta suficiente para que fosse recompensado, se fosse o caso, e lógico que foi, porque o tribunal já recomendou nisso. Então, a nossa defesa do prefeito na época e de toda a sua equipe foi que era a interpretação. Aquela lei que pagou a gratificação, que não sei se tem hoje, eu não acompanho mais, que hoje não tem mais de pós-graduação, eu sei que tem ainda, né? Porque eu tenho, mas de graduação não tem mais, porque não pode ter professor mais sem leigo, mas de graduação tem. Então, se estiverem pagando hoje, que eu quase certeza que paga hoje aquela gratificação de pós-graduação dentro do Fundeb, vai ser considerado também ilegal e vai rejeitar as contas de qualquer maneira. Não está sendo aplicado lá. Mas é prática. É prática. Como que você vai pegar a folha do Fundeb e vai tirar, olha, vocês vão pagar esse recurso aqui? Não tem. O próprio sistema não consegue gerar. E ele não é compensatório. Então não teve desvio. O que eu acho que era o principal que nós queríamos destacar aqui é que uma administração que aplica 5,88, ou seja, 30,88 acima, na educação 5,88 acima do limite, ela merece esse voto. Ele merece esse voto de considerar que não houve. Se nós estivéssemos falando, conversei hoje até com o vereador da comissão, se tivesse hoje com o presidente, se tivesse um grau de desvio aqui, jamais eu estaria sustentando aqui essa defesa pela absolvição ou pelo voto favorável do prefeito. Nosso objetivo aqui é demonstrar que essas... Por quê? Por isso que tem o voto da Câmara. O tribunal, ele julga, ele exerce o papel de irregularidades até formais. Ele vê essa formalidade, o excesso de formalismo, o excesso de tecnicismo. Ele analisa, como a gente fala no popular, pelo em ovo. Mas por que se foi colocado na Constituição que
o objetivo de quem faz realmente o julgamento é a Câmara Municipal, porque é o julgamento político, é vocês que estão na base, é vocês que sabem o que foi feito aqui, foi pago a bônus dos professores, foi, mas isso aqui favoreceu a comunidade, favoreceu os profissionais, é um direito deles, e depois nós vimos aqui falar, não, mas isso aqui não merece, porque o tribunal apontou, mas seria injusto com toda a classe política e toda a classe de profissionais, principalmente da educação. Então, esse julgamento político, juntamente com as observâncias técnicas, foi que foi dada autonomia exclusiva para a Câmara. Então, se o tribunal tivesse a palavra final, pronto, nós não estaríamos aqui sequer debatendo isso. Por quê? Porque é quem está no dia a dia, é o vereador que acompanha, é a casa que acompanha, a casa que sabe exatamente o que nós estamos tratando de desvio de dinheiro, de corrupção, de malversação, do que uma mera irregularidade na apresentação das contas. Porque ele podia muito bem alterar os balanços e falar, olha, em vez de eu não ter aplicado, eu deixei isso na conta. Se ele fala isso no relatório dele, estava sanado o problema. Ele não precisava, ele só dizia, olha, eu apliquei 55,10, mas o parecer até naquela época, como eu disse anteriormente, era que as gratificações entravam no cálculo do 60% do Fundeb. Então, senhores e senhoras, esse é nossos argumentos e nossa defesa quanto a esse processo. O que rogamos aqui, né, logicamente, o parecer contrário ao parecer prévio do tribunal, né, e voto favorável para que as contas sejam aprovadas em razão do que nós explicamos aqui. Como são dois, parece que tem uma coisa de pergunta, porque daí nós vamos perder se alguém tivesse um questionamento sobre essa parte, depois a gente continuaria para a gente não perder o... Ok, doutor Marildo. Queria abrir para os vereadores que quiserem fazer a pergunta sobre esse primeiro tema. Tá? Os vereadores têm o direito de 5 minutos de pergunta sobre o tema e o doutor de 10 minutos de resposta. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, os vereadores? Passa a palavra ao vereador Valmir. Senhor presidente, saudar o doutor Marildo, saudar os novos pares, os pares aqui hoje, dizer da satisfação de tê-lo aqui na defesa da prestação de conta, dizer da satisfação de quando assumi a presidência dessa casa, que encontramos aqui, naquele período, todas as contas, salvo engano, exceto um dos primeiros anos do Rene Agostini, que foi votado na casa. Algumas prestações foram votadas, mas a maioria das contas estavam todas aqui nessa casa e a gente usou como uma política, né, de votar essas contas ali. E aí pegamos, né, os prefeitos anteriores aí nessas contas para votarem. E votamos várias delas aqui. Então, fico feliz, né, quando o senhor traz aqui alguns resultados, inclusive com relação dos 7%, e que cita o nosso nome na devolução do recurso, e realmente é isso. E eu até citava naquele momento, e pós isso algumas vezes nas brincadeiras, né, para descontrair nessa casa, né, aquela conta que a Dilma faz dos 7%, dos 28%, né, e que muitos levaram na brincadeira, mas que é uma conta real, né, que quando você tem um volume de recurso total na prefeitura, que se chama 100%, e destina 7% para essa casa. E aí vem a conta dela, né? Quando chega nessa casa, os 7% sai de lá, ele se transforma em 100% aqui. Né? Então, ou seja, sai 7% lá e vira 100% aqui. E que nesse 100% você também tem, né, até 70% para gastos com pessoais. Então, é uns cuidados que a gente também tem que ter, esse presidente tem, e todos que tiveram aqui. E quando você não gasta, você devolve. Porque, na minha visão, naquele momento também não precisava gastar, né, mas estava na conta, a gente precisava de devolver. Fizemos reforma, vários trabalhos aqui, né, e eu acredito que todos que passaram, que fizeram o uso do dinheiro e do bem público. E quando eu vejo essa prestação de conta do Fundeb, que nós votamos agora recentemente mesmo, né, essa aplicação também, eu fico me perguntando lá na frente, né, esses questionamentos e também dos demais municípios e que se encontram na mesma situação. E me lembro bem das formações que se teve, né, a única dos questionamentos era justamente esse, né, porque ele deixa de cumprir aqui pelo próprio Tribunal de Contas esse olhar dos 60% enquanto ele aplica
os 55,10 no entendimento do Tribunal de Contas. Isso houve o entendimento deles, né, que não houve o pagamento corretamente. Independente se ele tivesse aplicado no recurso da própria prefeitura os 50% ou 60%, enquanto ele deveria aplicar só os 25%. Então, no entendimento deles, houve, nas palavras corretas, né, houve um erro, né, de cálculo e destinação de recurso. E entendendo que nós, até hoje, eu acredito que nós não temos meios dessas sondagens, dessas filtragens, a qual o senhor apresenta, para saber esse recurso é daqui, esse é dali, embora tenha se feito um trabalho e um empenho, né, para que pudesse destinar de fato esses recursos. Então, o único questionamento nosso, meu, principalmente, seria nessa questão, né, independente se tivesse aplicado 5 ou 10 a mais, né, de qualquer forma, ele não aplicou dentro do Fundeb, estaria equivocado, estaria errado. Né, seria simplesmente esse questionamento meu. Entendo, né, eu tenho a certeza que o prefeito, com toda a sua equipe, naquele momento, tenha feito um esforço, né, para demonstrar e executar a educação da melhor forma possível, igual tenho visto outros prefeitos também nesse empenho e secretários, mas a gente precisa ter esses cuidados. Lendo o processo na íntegra, me chama a atenção, talvez, de alguns citados no processo não terem procurado o Tribunal de Contas para seus pareceres e suas defesas. Isso, não entendi os motivos, talvez não tenham sido procurados, né, para aqueles questionamentos e para esses esclarecimentos. Mas a gente precisa ficar atento com tudo isso. E hoje cai sobre as nossas responsabilidades enquanto vereadores. Né, hoje a nossa responsabilidade é essa. Daqui 2, 10, 20 anos, a gente não sabe quem vai estar julgando essas contas. Então, cabe a nós aqui analisar o que aconteceu naquele período. Igual vão acontecer os próximos vereadores, o que está acontecendo nessa gestão hoje. O que não cabe a nós aqui, às vezes, é ver que está errado e querer acobertar, simplesmente porque foi bonzinho, porque era, né, ou com a dificuldade de hoje. Nós estamos julgando aqui o mérito do legislador daquela época. Né, e há esse descumprimento, nesse entendimento aí que o próprio relatório nos apresenta. Obrigado. Só, presidente, esclarecendo aqui a posição do vereador Valmir, na verdade, reformulando aqui o entendimento que disse aí no final, na verdade, na administração não deixou de aplicar, ele só pagou despesas e gratificações para professores que futuramente foi considerado que não entravam no Fundeb. Né? Então, ele aplicou os 60%. Ele só foi grosado, né, esses valores das gratificações e foi retirado, dizendo, ó, esse valor aqui de gratificação para professor de graduação e pós-graduação não entra do cálculo. Não é título não é uma pergunta, mas simplesmente um comentário. É o que aconteceu o ano passado. Praticamente o prefeito não deve ter conseguido investir os 25% devido à pandemia, mas só que no final do ano fez o rateio, ou como se considera, como se comenta, e automaticamente, pela finança, está tudo certo, mas pela parte burocrática, a parte mais técnica, pode dar esse problema. Mas eu acredito que o Tribunal de Contas tem que ter esse entendimento, que já vem muito tempo, considerando que esse abono aí não entra nas bases de cálculo da porcentagem que cabe à educação, mas Tribunal de Contas é Tribunal de Contas, né? Algum vereador mais alguma pergunta? Está satisfeito com a resposta, vereador Valmir? Ok, podemos passar então, doutor, para a segunda parte. Desculpa, a segunda conta. Bem, com relação à tomada de contas, eu vou ser mais breve, porque o relatório foi extensivo da comissão, como o ex-governador falava, né, o Cassol, a comissão fez o dever de casa, e muito bem elaborado aí as observações, mas queria fazer esse reforço, dizer que como se faz hoje uma verificação no município de qualquer prestação de serviço
para quem não conhece o município. Se você pegar hoje um engenheiro do DR e trazer e falar, ó, você vai lá na 74 Norte e faz a medição dela lá. Ele não sabe nem aonde é. Se ele achar lá, ele fala, não, manda lá no 94 Sul. Bem, ele vai lá e vai medir, seguir o curso, passar pela beirada do campo e vai embora. Mas ele não sabe que tem o Alto da Serra, tem o galho do travessão que vai para a 98. Ele nunca vai imaginar, ele vai saber, não, que isso aqui é outra linha, ou o que é isso. Né? Se ele entrar na 12, que é um dos pontos que nós destacamos na nossa defesa escrita, foi justamente isso. Eles foram até no ponto da 12, mas a 12, ela circula, a 12zinha que a gente chama, ela circula até sair na 11 por trás, sai na 13, tem travessão, e se vocês verem na planilha que foi feito aquele levantamento, não tem um travessão, e todos foram patrolados naquele exercício. Né? E a comissão, diferente de hoje, que eu acho que é diferente, naquele período a comissão nem era da prefeitura, nem era feita por servidores da prefeitura, só o engenheiro da prefeitura, o restante era pessoas que tinham composição que nem trabalhavam na prefeitura, eram feitos por comerciantes, por algumas pessoas que eram nomeados lá. O que ocorreu? Como você faz uma medição de veículo, e isso foi destacado no próprio relatório do Tribunal de Contas, quando ele fez a análise desse fato, teve diferença aqui de 0,10, quer dizer, 0,10 aqui é 100 metros. Então, você entrou na linha com o velocímetro do carro já de meio andado, quando chegou no final, quer dizer, se ele deu uma volta a mais, ele já foi os 100 metros que deu ali. Não tinha como fazer a medição. Como que se faz medição hoje? Faz com GPS, é precisa. Né? Não teria como fazer. Tanto é que esse mesmo processo corre na Justiça, foi julgado aqui e foi anulado. Nós recorremos, né? Eu também faço a defesa nesse processo judicialmente, e foi anulado essa sentença e retornou o município. Hoje está em fase de elaboração novamente de provas, porque foi desconsiderado qualquer tipo de prova nesse sentido. Então, foi essas alterações, essas medições que, segundo o relatório disse, que não batia com o valor que estava na planilha, foi em razão disso. Porque o que nós requer hoje a fiscalização? Se vem uma fiscalização de fora, tem que levar a equipe da prefeitura. Olha, a estrada foi feita dessa maneira aqui, a estrada foi feita até aqui, isso aqui não é considerado. Se você olhar aqui, por exemplo, na linha 13, dá 3.700 metros. 3.700 não dá nem no primeiro travessão, que vai aqui e faz assim para descer lá no campo. Todo mundo que conhece a linha 13 sabe. Ela não dá nem esse tamanho aí de andar naquela linha ali. Então, foram vários pedaços, trechos que não foi considerado. Na 102, por exemplo, no travessão da 102, na 106, que foi colocado lá como 106, 108, mas o travessão do Juá todo ano é patrolado. E o travessão do Juá ficou aonde? É uma estrada ou não é? Para quem conhece lá, o vereador Leandro, o vereador Negão, que é mais próximo lá, eu sei que todos conhecem, mas estou destacando que são de lá da região, todos sabem que conhecem, e era patrolar. Como que era a 102? Ela vai para cá, lá para o balneário, e aqui ela segue até no pé da serra. Não é considerado, não foi. Considerou até onde? Até chegar no Limane. Não, aqui acaba a 102 e para lá é o quê? O vento que patrolou? Então, foi esses questionamentos que a defesa fez, foi essas observações corretas. Inclusive, foram chamados testemunhas, foram arrolar testemunhas na época, aqui, que quem viveu aquela época, havia uma grande turbulência política naquele momento, foi arrolar testemunhas que nenhum compareceu no processo. As que compareceu falou, não, eu fui arrolado e me colocaram aí, mas eu nem sei do que se trata, porque realmente não tinha conhecimento. No caso da linha 9, quem conhece a linha 9 sabe exatamente, a linha 9 para onde? No entroncamento. Do entroncamento até na beirada do rio, onde tem aquela ponte lá, é considerado travessão, mas é a linha que vai para a linha 12 para o travessão. Isso não foi considerado. É lógico, dá uma diferença de 2 quilômetros ali, tranquilo. Dá uma diferença. Nas entradas que tem da 13, eu acho que vai para 11, também não tem nenhum travessão relacionado. Como que você coloca isso na planilha?
Se você pegar a planilha do DR hoje, como que ela está? Hoje fazem mapa, mas naquela época não era feito dessa maneira, era medido mesmo. Então, como de 15 ou 16 linhas que foram patroladas naquela época, não tem nenhum travessão, porque de fato era considerado simplesmente como linha, ou a atenção da P40. Aí sim, todos estão constados aqui na relação, como travessão. Na 74, como foi dito aqui, já só reforçando o travessão do JB, como é conhecido ali, lá ele, lógico, ele não sai aqui na 78, não é considerado como travessão, porque ele não sai na 78, mas quem tem 10 famílias lá, na época tinha que morava lá, e como era patrolado, e como que você vai colocar lá? Ia colocar como linha 74, o que não foi observado. Quem foi acompanhar, quem acompanhou, não tinha conhecimento ou acompanhou por acompanhar, mas não tinha essa informação, não sabia o ponto, o que era, para ter chamado o secretário, acompanhado a fiscalização. Hoje nós já fazemos por ponto, né, de coordenadas, vai apoiar um tubo lá, tira a coordenada e depois vai lá ver se o tubo está lá na coordenada. Então foi esses erros que foram apontados, que não tem qualquer sentido, inclusive, né, parte desse relatório já foi totalmente desconstituído pelo próprio tribunal. O tribunal entendeu que o modelo de medição, por exemplo, pegaram a linha 106, uma linha que nós acompanhamos bastante, na linha da 106, e ficaram, vamos medir a largura da linha 106. Bem, quando chegava nas cabeças de ponte, ou nos lugares de barranco, que é estreito, daí eles mediam a largura. Mas como que você faz? É largura média, todo mundo sabe que nossas linhas tem lugar que dá 10, 15 metros, mas tem lugar que dá 5, cabeça de ponte, lugar que cerca está em cima, que nós temos várias cercas que estão em cima da... Então, inclusive, isso foi desconsiderado, porque não havia uma regularidade na medição, não havia uma uniformidade do modelo de medição e do cumprimento da mesma forma. Por isso que teve a primeira sentença anulada, né, e mandou retornar para que fosse feito de forma clara e precisa e considerado tudo. O que a comissão analisou naquela época? A comissão analisou os fatos, acompanhando com o engenheiro da prefeitura, com o pessoal da obra na época, e a comissão à parte, olha, patrolou isso aqui, e foi feito dessa maneira. Então, mas eu queria só trazer aqui esse esclarecimento. E no final, lógico que isso ia dar diferença. Se você pegar, como eu disse, 10 aqui, 20 ali, da rodada de um velocímetro de um veículo, no final você vai somar tudo isso e vai dar a diferença. Mas se você fizesse hoje, que é o que nós vamos fazer, o que vai ser feito, aí vai ver que hoje não teria, por isso que a comissão apontou que hoje talvez seria até impossível, mas para efeito de defesa vai ser apresentado esse relatório e com certeza não vai ter qualquer diferença, porque é inexpressível a maioria das diferenças. Aqui tem a diferença maior aqui, é justamente a volta da linha 12, né, que dá 6 km. Como você vai deixar de medir 6 km? Não existe isso. Foi exatamente a falta da medição dos travessão e da volta da linha 12. Por isso que eles apontaram isso aí. Inclusive, exato. Se você entrar na 11, você sai lá. E se você entrar na 12, você sai aqui. Então, acredito que hoje deve estar muito melhor do que na época que eu fui vereador, que tem muitos anos, que a gente já conhecia. E hoje está muito diferente. E, com certeza, com o trabalho de vocês ao longo dos anos, está muito melhor do que antes, né? Mas isso hoje, se você fizer da mesma forma, se o município empleitar para fazer o patrulhamento e não acompanhar e depois vir aqui alguém de fora que nunca pisou em São Miguel, é tanto que na oitiva dele nós perguntamos essas diferenças e ele não sabia explicar, lógico, ele nunca veio aqui, né? Então, apontar isso é fácil. E o tribunal também não tem defesa, como fala assim, o tribunal a comissão não apresentou, os indiciados não apresentou para fazer a sua defesa. Não apresentou porque no Tribunal de Contas, ele não é um processo judicial, ele é um processo administrativo. Ele demanda o contraditório, a prova, mas só escrita. Ele não tem prova técnica, ele não pede igual na justiça, vamos lá fazer a medição para ver se é isso mesmo. Ele não tem. Por quê? Porque é administrativo. Quem faz esse julgamento é justamente a Câmara, que tem competência para isso, que conhece o município, sabe cada detalhe desse. Se um vereador, às vezes, atua mais num lugar, ele conhece, o outro conhece. Eu sei que isso aqui é natural de um trazer as informações, mas, em resumo, seria isso. Tá? Então, eu queria agradecer, presidente, a oportunidade, agradecer aos vereadores e, mais uma vez, rogar aqui e pedir pelo voto favorável ao parecer muito bem feito pela comissão, as observações que foram feitas. Agradeço. Obrigado.
Obrigado, doutor. Alguém alguma pergunta sobre essa segunda contas, os vereadores? Presidente e doutor Amarildo, o senhor citou aí dos conhecimentos, da forma que era 2008, também da forma nós acompanhamos hoje, algumas elevações, algumas transformações, mas não muda. Tenho a certeza para o senhor que não muda nada de 2008, principalmente pelo um pouco do entendimento do processo. Talvez as práticas parece que são quase as mesmas. Final de 2020, foi questionado com um dos serviços do município que estava acontecendo e que agora acontece de novo, a prática que é fazer o chamado serviço rápido, o tampa-buraco, que depois nós vamos fazer o 100%. Veja bem, citaram vários trechos em nosso município do tampa-buraco, e logo em seguida também já vieram com a execução da obra 100%, né, que eles chamam. Embora várias partes de estrada do nosso município sequer receberam esse segundo patrulhamento. E ficou como tivesse feito 100%, né, e pagou as 2 notas fiscais. E eu fui atrás para questionar isso e citei no processo, para as investigações, né, algumas das testemunhas. E procurado, eles citaram simplesmente, não, realmente a máquina da prefeitura teve aqui. Pois bem, para nós que conhecemos o município, então há esse entendimento. A máquina teve, mas teve por uma vez, não por 2 vezes, fazendo 100% do patrulhamento. O que eu vi nesse processo é que citou algumas complementações no processo, como o senhor citou, travessão do JB, né, no meu entendimento era para complementar o que estava dentro do processo, tiveram que citar o travessão do JB. Eu já exigi nessa Câmara, já questionei nessa Câmara, o pedido, e também na administração do Zenildo, para que colocasse na malha viária do nosso município todos esses carreadores para evitar isso, né, para que viesse a engenharia aqui no nosso município, fizesse esse levantamento, até para o próprio recurso do FITA destinasse, né, o recurso para fazer todos esses carreadores. Na sessão anterior, o vereador citou aqui que o município, para fazer em requerimento, para fazer os carreadores e que iniciasse pela linha 78. Então, a gente tem visto isso aqui, às vezes acaba colocando um travessão, né, num citado processo, para complementar. Agora, a única forma da gente estar questionando que se estava certo ou errado naquele momento, é exemplo que o senhor citou, linha 106. Se ela tem 20 quilômetros de extensão, se foi empleitado 21 quilômetros, 25 quilômetros. Da linha 106, tem os travessões, da mesma forma, quanto... Então, era essa forma que a gente pudesse fazer essa contestação. Como nós não temos as quilometragens do processo de quanto que foi empleitado e, na real, quanto foi executado, é que a gente não consegue chegar nesse consenso. Então, nós temos essas dificuldades hoje, justamente em vários processos hoje, que temos na administração pública. Até hoje nas contratações, até pela execução do próprio FITA. Né? Linha 78, uns dizem que é do município, outros dizem que é pelo DR. Até hoje nós não temos documento do Estado, um decreto do Estado dizendo que a linha 78, por exemplo, é de competência do Estado. E aí o prefeito diz que não pode executar, o Estado tem um termo de cooperação, quer dizer, nós temos todas essas dificuldades no município. Se eu posso colocar recurso lá, se eu não posso colocar recurso, né? Mas dentro desse processo aí, o entendimento que eu tive foi justamente isso. No meu entendimento às vezes parece ter citado alguns trechos de estrada para complementar o que estava na nota fiscal. Não sei se foi executado ou não, porque eu não acompanhei naquela época, mas eu quero aqui, não sei quem foi o denunciante do momento, mas fico os agradecimentos e o respeito de quem fez a denúncia naquele momento, que é igual nós. Hoje nós fazemos uma denúncia, sabe lá quando vai ser analisada essas denúncias, mas que teve um olhar naquele momento do que estava acontecendo naquela realidade, naquele exato momento, naquela prestação de conta. Então, a nossa realidade hoje é diferente, como estou dizendo. Não tenho condições aqui hoje de questionar o senhor, como também o Tribunal de Contas,
né, apesar do relatório da comissão estar dizendo aqui, essas parecem ser pequenas diferenças, mas se a gente colocar hoje em valores do que ele cita aqui, lá em 2008 ele disse que teve uma diferença de R$ 11.571. Naquele momento, o litro do diesel valia em torno menos de R$ 2,00. Nas minhas pesquisas deu 1,86. Daria 6.221 litros de diesel. Hoje, multiplicando hoje pelo valor que está hoje, de 8,28, daria um valor de R$ 51.509 hoje. Como disse, são contas. E ele disse aqui, né, mesmo sem ter, né, o conhecimento das linhas e feito uma medição com velocímetro também, que pode estar equivocado, mesmo assim, ele apresenta aqui no relatório essa diferença de valor pago, pelo que eu entendi, o valor pago sem ter sido executado. Então, fica aqui, né, esses apelos aos nobres vereadores e dizer, né, dessa prestação de conta que ele apresenta em 2008, mas que não é diferente, presidente, das prestações de hoje que nós presenciamos. Não é diferente, não. Então, eu não sei de que forma que nós vamos nos posicionar nas próximas prestações de contas e de que forma das denúncias, né, que serão feitas por esse município e por esses vereadores, mas que a gente precisa ter critérios, pelo menos na hora de fazer as denúncias, para que quando chegar na prestação próxima, as prestações de conta, tenha lá dentro do processo justamente esses dados. Qual é o tamanho, onde é que foi o tamanho da linha, e quanto foi empleitado e o que foi executado. A gente não consegue extrair aqui nessa prestação de conta. Por isso, eu penso após a fala do doutor Amarildo, talvez até em abster esses votos aqui, porque não consigo chegar a essa conclusão das denúncias que estão aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. Tem a palavra, doutor Amarildo, para responder. Só esclarecendo alguns pontos aqui que foi colocado, muito bem colocado pelo vereador Valmir, é o seguinte: como que funciona essa questão das linhas em relação ao fita? Quem controla isso, na verdade, por incrível que pareça, é a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado. Então, o município ele manda uma relação das linhas. Por que as linhas dão diferença em relação ao fita? E daí depois o fita vai lá e pega o que está cadastrado como linha e traz para o fita. Por que ele não manda os travessões, esses trechos que não tem nomeação exatamente? Porque toda a estrada, por exemplo, as linhas, nós temos uma faixa de domínio. Nós temos uma faixa de domínio, de um marca ao outro, que tem ali, mesmo que a cerca esteja no meio, mas ali no meio é a faixa de domínio. Então, o que o Estado, o que a lei reconhece exatamente como estrada vicinais é aquela que tem a faixa de domínio e que é, de fato, reservado para a estrada vicinal. Já os travessões, esses trechos, esses carreadores de chacareiros e tudo, essa questão, ela não tem porque são propriedade privada. A maioria fazem dentro de propriedade privada. O marco da divisa de uma terra e a outra, ela não tem um marco aqui, o marco ali tem um espaço no meio. Então, por isso que ele não aceita, né? A Cefaz não aceita. Nós, só traçando um paralelo, nós vimos lá em Seringueira, por exemplo, no assentamento, que informaram lá, como não está dificuldade, os produtores lá não estavam conseguindo fazer nota produtora, porque aquilo não está no mapa, não está no mapa da Cefaz, não está no mapa do DR, em razão da falta de faixa de domínio e de autorização legal dos produtores. Então, primeira coisa que para resolver esse problema que o vereador levantou, o município teria que pegar os proprietários confrontantes dessa estrada, fazer eles teriam que fazer essa cedência, a ortoga desse pedaço, essa concessão, e aí o município poderia incluir. Por isso que o FITA, um exemplo, o FITA não aceita e dá essas divergências. Agora, eu não acho, no meu entendimento, nem agora, e ao longo desse tempo todinho que eu estou em São Miguel, eu não acho que, no meu entender, assim, que alguma administração, isso seja qualquer uma que passou aqui, deixou de atender esses travessões, esses carreadores, esses patrulhamentos. Sempre foram feitos, né? Então, essa é a diferença. E o segundo ponto que sai aqui, vereador, é porque todo mundo sabe.
A Constituição diz que ninguém pode ser julgado sem antes o contraditório, o direito à defesa, a ampla defesa e o contraditório. Nesse processo não foi dada a oportunidade. Não foi dada a oportunidade ainda, judicialmente, nós estamos requerendo. Não teve a oportunidade de realmente conferir, como o senhor falou. Não tinha como a gente ir lá e fazer uma medição. Lá, na época não foi feito, mas você vê que na Câmara teve, naquele momento, esse levantamento e não foi aberto processo. O processo simplesmente arquivou, porque os vereadores conheciam naquele momento. E teve vereador que participou, eu posso citar um aqui, o ex-vereador Zilo, na época acompanhou esse procedimento, né? E outros vereadores, o vereador Jairo também, que era, inclusive, acho que presidente naquela época, e também, presidente não, era vereador, presidente da comissão, também acompanhou naquele momento e não se abriu nenhum procedimento na Câmara, porque realmente não tinha essa diferença. E não foi dado naquele momento, depois de 15 anos, como que você faz isso, né? E como eu disse, o processo na fase judicial ainda está em discussão. Na fase administrativa, o tribunal não veio aqui para conferir se o trabalho que foi feito pelo Ministério Público estava correto. Então, tem essa dificuldade. Na verdade, o que nós estamos exercendo e já derrubamos a primeira sentença foi o cerceamento de defesa. Como que você é julgado sem defesa? Pode ser o maior culpado, qualquer tipo de crime. O direito à defesa está consagrado na Constituição e deve ser preservado, tanto por nós, como qualquer cidadão, como principalmente pela essa casa, que defende os interesses da população, deve ser respeitado para qualquer um que for acusado, né? Então, é nesse ponto que a gente debate e discute e faz essa defesa em relação a isso, porque não tem qualquer cabimento ter uma medição de 0,10, de 10 metros, que seja de 100 metros, uma diferença medida por um veículo em forma de odômetro de veículo, pode ser qualquer um, que não é preciso, nem se fosse digital. Talvez o digital hoje, que não era na época, e foi um questionamento que nós fizemos, talvez o digital hoje teria capacidade de fazer isso, mas mesmo assim ainda teria diferença se usasse aí a forma correta, que seria através de GPS. O vereador Remy vai perguntar? Cumprimentar o doutor Marildo, presidente dessa casa, novos pares, vereadores e o público nos assiste. Eu acho, doutor, pelo que eu entendi um pouco aqui, foi mais questionado sobre a largura das linhas na época, porque tem uma tabela pelo fita, da largura das linhas, e eu acho que às vezes não foi nem tanto pelo comprimento, acho que foi mais pela largura da época, que hoje tem essa reabertura de linha, e na época eu morava no sítio, e hoje moro ainda, mas na época eu morava no 94 Sul, e às vezes foi feito só o meio da estrada. Às vezes foi pelo entendimento do vereador Valmir, quando falou do tampa-buraco, que não foi feito um serviço definitivo. Igual hoje nós continuamos fazendo o serviço março, abril de tampa-buraco e depois vem fazendo o serviço definitivo. Às vezes foi falta até desse esclarecimento na época. É que eu entendi, porque na época, eu lembro da época dessas denúncias, a gente sempre frequentava a Câmara, sobre a reabertura de linha que foi questionado na época, que o pessoal, só que aprendeu o meio da estrada, não foi feita aquela reabertura. Então, mas foi esse questionamento na época, pelo que eu lembro um pouco. Obrigado, vereador. Só queria passar para o doutor fazer essas considerações finais, responder e já fazer essas considerações finais. Ok. Só respondendo ao vereador Remy, essa parte da largura, limpeza lateral, essa aí o tribunal já julgou que era regular. Então, o que ficou mesmo só foi o comprimento. Isso foi levantado, de fato, e foi medido, inclusive. Mas, como eu disse no início aqui, não havia um procedimento de medição. Os próprios engenheiros, tanto do Tribunal de Contas, como no Tribunal de Justiça, que foi derrubado essa parte, foi derrubada a sentença inicial, ele entendeu que não tem como você fazer. Se você vai fazer uma medição de uma linha, por exemplo, se vocês hoje for conferir o serviço de limpeza lateral de uma largura de uma estrada, vocês têm que fazer o quê? Determinar um procedimento e dizer, olha, nós vamos medir cada 5 quilômetros, nós vamos parar e vamos correr a trena. Em todas as linhas, cada 5 quilômetros parar. Não dizer, olha, aqui estava estreita, então vamos medir aqui esse pedaço. Ou pedir esse largo, não, deixa esse largo para lá. Foi isso que a Justiça entendeu. Então, essa parte da largura já foi derrubada. Ficou só a parte do comprimento. Por quê? Porque eles mediram de qualquer maneira. Como eu falo, tinha um viés, todo mundo sabe, naquele mandato, naquele período legislativo, lá foi aberto 32 ações civil pública. Das 32,
e teve uma condenação de uma, que eu sei, assim, que eu participei em quase todas, teve uma condenação de uma, que foi lá do hospital. As outras 30 já foram derrubadas e tem essa pendente ainda em razão disso, que era 100 e poucos mil e hoje está resumido em 11 mil, porque foi derrubado todas as outras alegações que foram feitas, a própria Justiça entendeu que não tinha procedência. E permaneceu só essa, porque também não teve até o momento ainda o contraditório, né? Então, mas a largura foi resolvida. Então, finalizando, eu queria agradecer a Câmara, em nome do presidente aqui, ter recebido a gente aqui para fazer essa defesa, agradecer os vereadores que ouviu aqui atentamente a gente, pedir desculpa pelo alongamento, mas a defesa tem que fazer o seu trabalho, independente do voto de Vossas Excelências, o qual desde já a gente já requer voto favorável à nossa tese, mas que nós respeitamos, como eu tive o prazer de estar nessa casa, eu sei o valor, sei da responsabilidade que os vereadores têm e sempre vou defender essa casa, porque me sinto ainda parte dela. Então, eu acho que o vereador tem que exercer o seu poder, a sua representatividade do povo, mas dizer que a Câmara não está atrelada e nem tem obrigação e nem tem punição qualquer em relação ao seu voto. Então, contrariar o voto hoje do Tribunal de Contas, como foi no caso das contas, em razão dessa divergência de gratificações, não tem qualquer efeito adverso para o voto do vereador. Porque o vereador não está deixando de votar ou está apoiando qualquer tipo de desfalque, de desvio de recurso, ou de qualquer. Simplesmente uma interpretação que é mudada ao longo do tempo, mas que o fator histórico, se nós colocarmos isso no fator histórico lá atrás, como eu disse, nós vamos ver que na época tinha regularidade, tinha apoio, inclusive tinha indicação que poderia fazer isso pelo Tribunal de Contas. Agora, lógico, as coisas são mutantes. O que nós fazíamos em 2008, por exemplo, como vereador, hoje não se faz mais, porque as coisas evoluiu, a transparência veio, as coisas mudou. Mas que no contexto histórico, que eu acho que por isso que vem para casa fazer, o voto do vereador é soberano, e eu tenho certeza, se vocês votarem favorável na nossa tese, não estarão votando contra qualquer tipo, a favor de qualquer tipo de ilegalidade ou de desvio de recurso público. Apenas uma interpretação ao longo do tempo que foi se mudando, mas que isso, no contexto, se a gente for perguntar para os professores naquela época quem era o demandante, com certeza ele vai entender que realmente o prefeito agiu de forma correta em deixar os professores que eram da graduação e pós-graduação no Fundeb, porque se ele sai da folha do Fundeb e vai para os 25, hoje ele não se aposentaria, por exemplo, pelos 25 anos, porque quem não está na folha do Fundeb, ele não se aposenta com um regime especial, que é dos 25 anos, ele sai fora. Então, por isso que o mesmo com todas as gratificações que tem que hoje, e abono e tudo, os professores brigam, e legítimo, né? Não brigam, legítimo pela sua manifestação, em continuar na folha do Fundeb. Foi uma escolha da administração, que após 10 anos teve sua interpretação diferente. Agradeço a todos e um bom dia. Obrigado, doutor Marildo. A tua defesa, tua tese engrandece o nosso trabalho aqui. Declaro os debates encerrados. Neste momento passaremos à votação dos parecer das comissões permanentes de Finanças e Orçamento relativa à prestação de conta de 2008, esclarecendo que para as contas serem reprovadas, conforme o parecer, é necessária a votação favorável de 2/3 dos membros. Então, quem achar que as primeiras contas, que é sobre a questão dos 25% da educação, for votar favorável, o vereador que votar favorável, ele está votando favorável à não aprovação das contas. Quem quiser que as contas sejam aprovadas, vote contra o parecer das comissões. Esse é o primeiro projeto. Entenderam? Alguém em dúvida? Ok? Então tá. Se os pareceres das comissões aprovadas da conta do ex-prefeito, será declarado rejeitado. Então vamos lá, passa para o senhor secretário, que proceda a chamar do senhor vereador para a votação das contas de 2008 do ex-prefeito Sidnei Poletini. Antônio Correia. Contra.
Alemão, Contra. Selma Mesa Barba, Edmar Crispim, Favorável. Fabiana Esteves, Contra. Genivaldo Martins, favorável. Leandro do Carmo, Contra. Remi Cardoso, Favorável. Guigui, Favorável. Valmir do Sindicato, Favorável. Wellington Marcos. Contra. Por 6 votos a 5, o projeto, as contas não foram aprovadas e permanece rejeitada de acordo com as comissões e parecer do Tribunal de Contas. 6 a 4. 6 a 5. Precisa de 7 votos, que é 2/3. Ok? Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para votar no parecer da Comissão de Contas 2008 de responsabilidade do senhor Sidney Aparecido Polentino. Essa é a segunda conta da questão das estradas que tem parecer favorável das comissões do Tribunal de Contas. Então, quem quiser que aprove as contas, vote favorável conforme o parecer. Sim. Não, esse o parecer é favorável das comissões e do tribunal. Esse o parecer está aprovando. Então, quem for favorável ao parecer favorável, vote favorável. Conseguiram? Entendeu? Está entendido? É um parecer favorável e um parecer contrário. São 2 pareceres. Um primeiro ao contrário, que foi esse que foi rejeitado, e agora o parecer favorável. Então, esse é de merecer aprovação de acordo com as comissões. Pode fazer a chamada dos senhores vereadores. Antônio Correia, Favorável. Alemão, Favorável. Selma Mesa Barba, Favorável. Edmar Crispim, Contra. Fabiana Esteves, Favorável. Genivaldo Martins, contra. Leandro do Carmo, Favorável. Remi Cardoso, Contra, Supremo. Guigui, Favorável. contra. Remi Cardoso, Guigui, Valmir do Sindicato, Então, companheiros, pela a forma em que eu me manifestei, eu vou me abster o voto nessa votação, justamente por entender, vendo a situação e vi que não tinham condições também de fazer essa filtragem dessas metragens. Eu vou só me abster o voto. Wellington Marcos, Favorável. As contas foram aprovadas por 7 votos favoráveis, 3 contra e 1 abstenção.
Concluída a votação das referidas contas, convido os senhores vereadores que se aproximem da mesa de trabalho para assinar o decreto de convalida o resultado da votação. Tá? Só vou assinar e já passo nas mesas para não precisar de... Só para nós ir adiantamos, enquanto os vereadores assinam o decreto, já deixo aqui a convocação, para os senhores vereadores para no dia 22/6, agora na quarta-feira, às 9h30 da manhã, uma sessão extraordinária para poder deliberar os projetos que estão na casa. Tá? Então, já deixo aqui, já confirmado, na quarta-feira, às 9h30 da manhã, o mesmo horário da sessão. Não havendo mais oradores discutidas e votados, agradeço ao público presente, invocando a proteção de Deus. Essa presidência encerra todos os trabalhos de hoje. Tenha a todos um bom dia e fiquem com Deus. Enquanto os vereadores vão assinando, o projeto vai rodando aí, ok?